Muito bem, gente. Coloquei aqui para gravar de novo. É, Nós hoje, então, retornaremos, né, ao texto Discursos do Maquiavel, né, sobre a última década de Tito Livio, e a gente vai partir de onde nós paramos na quarta-feira passada, tá? E finalizar, então, esse texto hoje. Deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente retomar, né? Então, esses discursos, né, eles são escritos pelo Maquiavel ali no século XVI, tá? Onde nós temos, então, dentro da Península Itálica, tá? A gente não tem a Itália unificada enquanto uma nação, tá? Mas tem ali dentro da Península diversos territórios, e esses territórios, eles são formados por pessoas de uma mesma reminiscência étnica, tá? Então tem ali uma mesma etnia, uma mesma língua, uma mesma religião, só que pelo fato de não haver uma centralidade política, tá? Nós temos então diversas repúblicas, reinos, ducados, né? Terras da igreja, todas essas formas de governo é, convivendo, digamos assim, dentro de um território geograficamente pequeno, certo? E aí, aqueles governos, né, da Península Itálica, eles eram extremamente voláteis, aconteciam golpes de Estado o tempo todo, substituição de regimes o tempo todo, e o Maquiavel, analisando, né, essa conjuntura do seu tempo, ele resolve, então, escrever, tá, sobre as suas experiências políticas, né, sobre aquilo que ele consideraria uma, uma como é que eu posso dizer, uma nova ideia de política, né, saindo lá daquele idealismo, né, das teorias políticas da antiguidade, ali do cristianismo, coisa e tal, da Idade Média, e aí desses escritos, né, surge a obra mais conhecida do Maquiavel, que é o Príncipe, tá? Onde, de certa maneira, ele estabelece, né, quais as atitudes, quais as formas de governo que o príncipe deveria utilizar para se manter no poder. Tá? E sai também a obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde o Maquiavel mostra aqui o seu lado republicano, tá bom? E aí, ao longo do prefácio aqui que nós estudamos, né, na aula passada, surge, inclusive, a possibilidade de a obra O Príncipe ser uma parte de uma obra maior que seria a análise das repúblicas, tá? E aí o Maquiavel vai dizer, né? Aqui tem no proêmio, né? Que ele vai por uma aqui, ó, por uma via ainda não trilhada, né? Que é essa ideia da política racional, da política empírica, da prática política com base na realidade, né? E aí ele diz que ele talvez não consiga, né? Mas mesmo que ele não consiga expressar aquilo que ele está tentando, né? Aquilo que ele deseja, essa obra seria o ponto de partida para alguém com mais engenho, né? Com mais virtude, realizar essa intenção. E aí aqui ele já anuncia, né? O realismo político pela análise concreta da realidade e a importância histórica também. Tá? Como eu falei para vocês na aula passada, o Maquiavel ele é o primeiro filósofo historiador, né, se a gente pode chamar dessa maneira. Então, tem aqui, né, o proêmio, que é o prefácio, tal. Ele fala, né, que os homens eles honram muito a antiguidade, porém eles não imitam, tá? Eles admiram, mas não imitam. E aí essa questão da imitação, gente, só para vocês relembrar, também é muito importante, porque o Maquiavel ele conclui que o homem é sempre o mesmo.
não somente o homem, mas a própria sociedade. E aí tem, né, a ideia de natureza humana, de Maquiavel, né, que o homem tende ao mal, tá? Ele vai se encaminhar para a tirania, para a busca do poder, tal, para a corrupção, né? E, segundo o próprio Maquiavel, os homens eles não mudam nunca, tá? Então, se você tem um conhecimento histórico, você vai ter uma possibilidade maior de enfrentar determinadas ocasiões, porque não são ocasiões novas, são sempre repetições. E aí, o Maquiavel traz também a noção antiga de virtude, estão vendo? Tá? Vocês lembram, né? O que é a virtude? A virtude é a sabedoria rápida. Tá? E essa virtude da antiguidade, ou seja, aquele seu agir rapidamente, ele vai sendo ao longo do tempo, principalmente após o cristianismo, sendo transformado, né? E aí vem o cristianismo e traz a ideia de virtude, tá? Que é uma nova forma de comportamento, digamos assim, que é uma virtude passiva, é uma virtude de mostrar a outra face, de oferecer a outra face. E essa virtude cristã, de certa maneira, subverte a virtude da antiguidade. E aí o Maquiavel diz que, em função disso, nós não teremos mais líderes, né? E nem sociedades como a sociedade da antiguidade. Gente, vocês estão vendo aqui um quadro, tá? Atrás de mim. Ó, deixa eu até fazer um coração aqui para vocês. Viu que horrível? Deixa eu apagar. É porque eu tô com reforma em casa e tá uma bagunça danada aqui. Isso aqui é para esconder a desgraça, tá bom? Que tá aqui atrás. Mas vamos lá. Aí, retomando, né, essa ideia de virtude antiga, né, com a virtude cristã que vai, de certa maneira, amolecendo os homens, o Maquiavel vai traçando toda essa crítica, né? Aí ele vai falando de Roma, né, as ordenações, que são as instituições, aquela coisa e tal, e nós temos os capítulos, tá, gente? Nós paramos na aula passada no capítulo 5, tá? Então, no capítulo 1 aqui, deixa eu compartilhar outra coisa. Aqui, ó, o PowerPoint. Tá? Isso aqui, esse material aqui eu já disponibilizei para vocês, tá? Como eu já falei também na aula passada, eu copiei, tá? Não fui eu que montei. Aqui tem tal, a nova via de investigação, fala do Tito Livio, né? Que foi um historiador ali no início do Império. Parari, parará. Então, o livro primeiro, né? Peraí, quarta parte, desunião. Não. O livro primeiro, beleza. Aí tem ali, ó, na primeira parte, não vai dar por aqui. Deixa eu ir aqui direto. Nessa primeira parte, gente, ele fala, né, das origens da cidade de Roma e da origem das cidades e da origem de Roma, tá? Aí ele vai fazer uma comparação com as cidades de Esparta, né, e de Roma, tá? Que nascem, de certa maneira, monárquicas e que, ao longo do tempo, se transformam em repúblicas. E aí ele vai dizer aqui também que Roma, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se é isso aqui, o Licurgo, né, o legislador, tal, os conflitos, ele vai dizer o seguinte, que Roma nasce monárquica, mas o Senado ele já é estabelecido logo no princípio, tá? Mais tarde, quando Roma se transforma numa república, a gente vai ter o quê? Quando ela era monárquica, a gente tem o poder do nobre, né? O poder régio, digamos assim. Quando ela vira república, esse poder régio ainda se mantém representado pelos cônsules, tá? Então aqui, ó, cônsules, né? O poder do príncipe. Aí a gente vai ter o Senado, que é uma organização, é uma instituição, uma ordenação, como diz o Maquiavel aqui nos discursos, que representa o poder dos nobres. E, por fim, a
instituição do tribuno da plebe, que vai ser o quê? O poder do povo. Então, o que é Roma, gente? Roma é uma república mista, que nasce monárquica, com o poder régio. Depois, esse poder régio ele é estendido aos nobres também, né? Então, a gente vai ter uma república mista de 2 poderes e, mais tarde, uma república mista de 3 poderes com a instituição do tribuno da plebe. Aí tem no livro 3, tá? Livro 3 não, capítulo 3 aqui, onde ele fala da natureza humana, tá? Ele fala da questão do tempo, né? Ele vai dizer que todo homem é mau. E se ele não parece mal e ele não age como um ser humano mau, é porque tem algo ali atrás, escondido. E o tempo vai desmascarar esse cidadão. E aí aqui a gente tem também o Maquiavel falando sobre a falsa bondade dos nobres, né? Que quando os Tarquínios, né, que foram os últimos reis ali, eles perdem o poder, tá? Mas eles ainda estão vivos e, simbolicamente, eles ainda representam uma coisa importante em Roma. Enquanto esses Tarquínios, né, existiam, parecia, tá, que o Senado, ou seja, a nobreza e a plebe, viviam um casamento feliz, tá? Só que bastou os Tarquínios morrerem para que os nobres romanos, ou seja, o Senado, mostrasse a sua verdadeira cara. Aí ele diz, né, a nobreza temia e tinha medo de que a plebe, caso fosse maltratada, dele se aproximasse e assim tratava humanamente. Mas logo que os Tarquínios morreram, o medo dos nobres desapareceu e esses começaram a cuspir sobre a plebe aquele veneno que tinham no peito, ofendendo-a de todos os modos que podiam. Aí ele arremata aqui, né? Os homens nunca fazem nenhum bem a não ser por necessidade. Então, assim, nesse caso aqui, tá? Quando os últimos Tarquínios ali, né, que ainda representavam um poder simbólico, desaparecem, então a nobreza ela se vê livre dessas amarras, desses freios, e ela começa a destilar o seu ódio e o seu autoritarismo, né, sobre a plebe. E aí é onde nós teremos também o início dos conflitos, tá? Por quê? Porque a plebe, num certo momento, começa a se revoltar. E aí Maquiavel reflete aqui também sobre a necessidade de leis e de instituições para garantir a segurança e a liberdade. Por quê? Porque se não houver isso, né, e aqui a gente faz uma ponte lá com Thomas Hobbes, você vai ter a guerra, né, de todos contra todos. Aí, no capítulo 4, tá, ele vai dizer aqui que a gente parou, tá bom, gente? Da importância dos conflitos, né, ou dos tumultos aqui. E aí o Maquiavel aqui, gente, ele vai fazer a crítica aos críticos, tá? Porque ele vai dizer, né? Eu digo que aqueles que condenam os tumultos entre os nobres e a plebe parecem reprovar aquelas coisas que foram a causa primeira da liberdade de Roma. Consideram mais os rumores e os gritos que nasciam de tais tumultos que os bons efeitos que eles provocavam. E não veem que há em toda a república 2 humores diversos, quais sejam aquele do povo e aquele dos grandes. Nem também que todas as leis que são feitas em favor da liberdade nascem dessa desunião. Aí ele vai dizer o seguinte aqui, né, o pensamento: todos os tumultos acabaram por aperfeiçoar o Estado e fortalecer as instituições, tá? Aí a gente tem aqui: a quem examinar bem o resultado desse tumulto não encontrará caso algum em que tenham provocado exílio, violência e desfavor do bem comum. Então, ainda segundo Maquiavel, gente, esses conflitos, esses tumultos, né, como ele coloca, eles são benéficos, tá? Por quê? Porque eles acabam resultando em coisas maiores, né? Em leis, né? Em novas, como é que eu posso dizer, em mudanças políticas que, de um modo geral, acabam contribuindo para o todo. Aí
vocês têm aqui no texto, ó, eu até coloquei, deixa eu voltar para cá, analogia com a morte de Sócrates, né? Eu vou falar disso, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Que aí vai encaixar melhor. Então, a gente parou aqui, tá? Toda cidade deve ter modos próprios, por meio de quais o povo possa desafogar sua ambição, principalmente naquelas cidades que se quer usar o povo nas coisas importantes, como foi no caso Roma, tá, gente? Vocês lembram que a plebe romana, ela é uma parte importante do exército? Embora a guerra seja uma atribuição historicamente da nobreza, a plebe romana, ela é utilizada também como uma parte do corpo do exército. Eles vão, qual é a importância deles? Né? Eles vão, fazem confusão e morrem. Mas nessa confusão e nessa mortandade, ali eles vão tirar boa parte das defesas inimigas e assim por diante. Roma, que tinha esse modo, conforme a qual, quando o povo queria obter uma lei, ou ele fazia uma das coisas, ditas acima, ou não se arrolava para ir à guerra, de modo que, para aplacá-lo, precisava, em parte, satisfazê-lo. E os desejos dos povos livres, raras vezes, são perniciosos à liberdade, porque eles nascem ou de serem oprimidos, ou da suspeita de vir a sê-los. Essa passagem é importante, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas a plebe romana vai organizar aquela que é a primeira greve documentada da história. Lembram que num determinado momento... Que foi, Amarelo? Gente, o meu gato estava me olhando com a cara de julgamento aqui, ó, e pelo jeito ele está me condenando. Vocês lembram que num determinado momento... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está ali o bandido, ó. A plebe romana vai deixar a cidade de Roma, tá? E eles vão, eles saem da cidade e vão ali para uma montanha, fofinho, Júlia, terrível, para um monte, né, chamado Monte Sagrado, e eles ameaçam fundar uma outra cidade ali e deixar Roma para sempre. Quando a plebe sai de Roma, gente, os patrícios, né, os nobres, eles percebem que eles dependem dos plebeus. Tá? Por quê? Porque somente a nobreza em Roma tornava a cidade frágil, tá? Porque eles não tinham, então, um corpo humano para defender a cidade, ou ajudar a defender, né? E eles não tinham mão de obra. E aí é com esta greve que nós teremos a aprovação das leis plebeias em Roma, né? A lei das 12 tábuas, que trazia a lei escrita, né? A ordem jurídica escrita. Nós teremos a lei... Eu esqueci agora as leis, não importa também, né? Eu acho que a lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre nobres, patrícios e plebeus, a lei da liberdade de condução do culto pelos plebeus, né, de ingresso lá como sacerdotes, essas leis ali que vão melhorar, digamos assim, a vida do povo, e inclusive a instituição oficialmente do tribuno da plebe, como um membro do corpo da ordenação romana, né, da organização política. Aí a gente tem aqui, então, se os tumultos foram a razão da criação dos tribunos, merecem sumo louvor, porque, além de dar uma parte da administração da República Romana ao povo, tais tribunos foram constituídos em favor da guarda da liberdade romana, como no capítulo seguinte será mostrado. E aí a gente entra agora nesse capítulo 5, que diz o seguinte, né? A quem se entrega com mais segurança a defesa da liberdade, ao povo ou aos grandes? Quem tem mais razões para provocar tumultos? Aqueles que querem conquistar ou aqueles que querem conservar? Então, são duas coisas, tá, gente? Primeiro, quem deve guardar a liberdade? E aí ele vai dizer aqui, ó, que junto aos lacedemônios, né, em nosso tempo, junto aos venezianos, deixa eu ler aqui tudo. Dentre as coisas mais necessárias ordenadas por aqueles que prudentemente instituíram uma república está o estabelecimento de uma guarda da liberdade. E aí o que significa isso, gente? Guardar a liberdade equivale a preservar as leis de uma república.
Nesse sentido, as magistraturas encarregadas de tal função exerciam o papel de defensoras do regime político-jurídico. Consequentemente, o povo ficava a salvo dos desmandos dos poderosos. Então, isso aqui, gente, é aquilo que hoje, né, nós poderíamos equivaler a uma Constituição, tá? E aí, quem é que deve guardar esta Constituição? Vamos usar esse termo, né? De onde emana o poder constitucional? Ele vai dizer o seguinte, que na antiguidade, né, junto aos lacedemônios, e no nosso tempo, ali no século XVI, né, junto aos venezianos, essa lei foi posta nas mãos dos nobres, mas junto aos romanos, ela foi posta nas mãos da plebe. Tá? Então, no caso de Roma, nós temos uma inovação aí. Por quê? Porque essa liberdade, essa lei, essa constituição, né, vamos falar assim, ela sempre não, mas ela chegou em Roma a um determinado momento onde a plebe vai ser a sua guardiã. E isso, de certa maneira, vai fazer com que a garantia da liberdade seja mais consolidada, né? Seja mais forte. E aí, o segundo item aqui que ele analisa, né? Quem tem mais razões para provocar tumultos? Aqueles que querem conquistar ou os que querem conservar? E aí, o Maquiavel ele vai dizer o seguinte, né? Que é necessário examinar qual dessas repúblicas fez melhor escolha. Se cuidássemos das razões, encontraríamos favoráveis a ambas as partes. De fato, quem examinasse atentamente o argumento de uma e de outra ficaria em dúvida relativamente a qual delas deveria eleger para guardar a liberdade, se não soubesse que a espécie de homens é mais nociva a uma república. Se aquele que deseja manter a honra já adquirida ou se aquele que deseja adquirir aquilo que não possui. Então, o Maquiavel ele vai agora fazer uma defesa, né, da República Romana de deixar a liberdade ser guardada pela plebe. E aí ele vai dizer o seguinte, né, a Veneza ou a Lacedemônia, né, a própria Esparta na antiguidade, as leis ali estavam nas mãos dos nobres. Na Roma, estava nas mãos da plebe. Existem argumentos que justificam, né, as duas situações. Só que, segundo o Maquiavel, existe uma coisa que vai fazer com que a prática romana se torne uma prática mais correta ou, de certa maneira, uma mais acertada do que as outras. E que coisa é essa? É a ideia, tá, de examinar que espécie de homem é mais nociva à república. Aqueles que desejam manter a honra ou conquistar. E aí ele vai dizer aqui, ó, aqui, né, ele retoma, ó, o medo de perder engendra, facilmente um e outro apetite pode ser a causa de tumultos grandíssimos. Todavia, o mais das vezes ele é causado por quem mais possui, porque o medo de perder engendra as mesmas vontades que existem naquele que desejam adquirir, pois não parece aos homens possuir seguramente aquilo que têm se não adquirirem novamente mais. Olha isso aqui, gente, ó. Não parece aos homens possuir seguramente aquilo que têm se não adquirem novamente mais. Então, assim, o que ele está dizendo? Que a natureza humana ela leva os homens a buscar cada vez mais e mais e mais poder, tá? Por quê? Porque de certa maneira o medo de perder, tá? Ele gera uma insegurança daquilo que se tem. Então, para você de certa maneira se tranquilizar daquilo que você já conquistou, você precisa conquistar mais e mais e mais, tá? Então, estes homens eles são mais nocivos para uma república. E a liberdade, né, as leis, a Constituição, estando nas mãos desses poderosos, ou seja, naqueles que desejam apenas manter, tá, é perigoso, é mais perigoso do que as leis, a liberdade estar nas mãos daqueles que não têm e desejam conquistar. Tá? E aí, aqui a gente entra, né, num paralelo que a gente pode traçar facilmente com o mundo do absolutismo, né? Onde você tem, então,
o poder totalmente centralizado ali, e as leis, né, sendo determinadas pela virtude do príncipe, do rei absolutista, né? Então, é por isso que o Maquiavel vai dizer que numa república sempre haverá mais liberdade. Por quê? Porque as leis, as instituições, elas nascem de uma vontade coletiva. No caso do príncipe, né, e aí a gente volta lá para a obra, o príncipe, ele vai dizer o seguinte, que o rei, o príncipe, ele tem que ser apoiado pelo povo, ficar longe, com uma distância segura dos poderosos, e o príncipe precisa de uma virtude própria, uma virtude individual. É onde a gente tem, então, uma menor liberdade. Por quê? Porque a lei parte a partir de um, certo? Aí, gente, continuando aqui, ó, ele vai concluir, né? Dessa maneira. Ainda por cima, o comportamento desonesto e ambicioso desses homens acende no peito de quem não possui a vontade de possuir, seja para vingar-se deles, espoliando-os, seja para eles próprios poderem possuir riquezas e outras honras que vêm ser mal usadas pelos outros. Então, de certa maneira, a gente pode concluir esse capítulo 5 com a seguinte reflexão, tá? A liberdade, ela tem que estar tem que ser guardada pelo povo, tá? Por quê? Porque se ela for guardada pelos poderosos, eles vão, na busca de mais poder, acabar sendo nocivos à República, e eles vão gerar no povo, que é aquela massa, né, que não possui o poder, a vontade de possuir para se vingar, né, ou por estar percebendo que o poder está sendo mal utilizado. É mais ou menos isso que o Maquiavel conclui aqui. Aí no capítulo 6, gente, ele faz uma análise, tá? Se Roma poderia ser diferente. Tá? Aqui, ó, se em Roma poderia ser ordenado um Estado que eliminasse as inimizades entre o povo e o Senado. Ou seja, se Roma poderia ser uma república sem os tumultos, sem o conflito. Ele vai fazer, então, tá, uma comparação com Veneza e com Esparta. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que Veneza, por exemplo, não usava a plebe como parte do exército. Então, ela não usa, a República de Veneza, né? A cidade de Veneza não utilizava a plebe para guerra. Quem fazia a guerra era apenas os nobres. E ele vai dizer o seguinte, que Esparta não permitia a entrada de estrangeiros, tá? Vocês lembram, né? Lembram da antiguidade grega, lá Esparta e Atenas, né? Então, Atenas era uma cidade cosmopolita, multicultural, e Esparta era uma cidade extremamente fechada e xenófoba, tá? Esparta era extremamente xenofóbica, o estrangeiro não era bem-vindo em Esparta, lembram disso? Dessa maneira, você vai ter, então, as cidades, tendo, de certa maneira, uma estabilidade. Tanto Esparta como Veneza. Uma estabilidade política que Roma não teve. Tá? Por quê? Porque Roma fez as duas coisas. Além de permitir o estrangeiro, tá? Roma é extremamente multicultural também, né? Cosmopolita. Roma vai utilizar a plebe, o povo, na guerra. E isso vai dar poder ao povo e vai armar o povo. E aí o Maquiavel vai dizer o seguinte, Roma só foi Roma porque fez isso. Tá? Então, permitir o estrangeiro, você vai permitir o quê? A entrada da diferença, de ideias diferentes, do contraditório. Utilizar o povo na guerra, você vai permitir o armamento desse povo e a consciência da força do próprio povo. Tá? Por Roma ter feito essas duas coisas, Roma vai optar, então, pela via do conflito. Tá? Porque o contraditório e o contraditório consciente e armado a receita do conflito, concordam? E aí ele vai dizer o seguinte, então,
Roma, tá? Vai escolher o formato de sociedade republicana que leva ao conflito. Só que percebam uma coisa, gente: Esparta não cresce. Tá? Esparta vai ficar sempre ali, daquele tamanho. Veneza não cresce. Roma conquista. Tá? Então, a conclusão de Maquiavel, né? Roma só se tornou Roma por causa dessas escolhas, né, feitas por ela de aceitação do estrangeiro e utilização da plebe na guerra. E enquanto Roma foi uma monarquia, Roma ficou daquele mesmo tamanho. Quando é que Roma começa a conquistar? Ela começa a conquistar quando se transforma numa república. Tá? Tanto que quando a gente tem a passagem, né, ali em 27 a.C. para o Império, a gente já vai ter ali a Pax Romana, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a ideia, né, do Otávio, do imperador Otávio, né, de parar de crescer, de estabilizar as fronteiras. E é quando eles fazem isso que vai começar também o declínio, né, por volta do século II, 3 depois de Cristo. Então, voltando aqui para o texto, gente, só para falar nas palavras de Maquiavel, né? Então ele diz, considerando então tudo isso, vê-se que era necessário aos legisladores de Roma fazer uma das duas coisas, se quisesse que Roma ficasse tranquila como as repúblicas acima mencionadas, ou seja, limitar a presença de estrangeiros, como Esparta, ou não utilizar o povo na guerra, como Veneza. Não utilizar a plebe na guerra, como os venezianos, não abrir a porta para estrangeiros, como os espartanos. Mas ela fez uma e outra coisa, o que deu à plebe força, número e infinitas ocasiões para causar tumultos. Mas, se o regime romano se tornasse mais tranquilo, disso resultaria o inconveniente de se tornar também mais fraco, porque estaria interditada a via para poder chegar à grandeza a que chegou, de modo que, se Roma quisesse remover a causa dos tumultos, removeria também a causa de sua ampliação. Tá, gente? Então, Maquiavel, mais uma vez aqui, fazendo uma apologia ao conflito. Tá? Então, ele continua, né? Se alguém quisesse, portanto, ordenar novamente uma república, teria de examinar se desejaria que ela se ampliasse em domínio e potência como Roma, ou que ficasse dentro dos limites estreitos. No primeiro caso, é necessário ordená-la como Roma e dar lugar aos tumultos e às dimensões universais do melhor modo possível, porque sem esse grande número de homens bem armados, jamais uma república poderá crescer ou não poderá se manter se vier a crescer. No segundo caso, poderá ordená-la como Esparta ou Veneza, mas, como a expansão é o veneno de semelhantes repúblicas, quem a ordena deve proibir-lhe as conquistas de todos os modos possíveis, porque tais conquistas, fundadas sobre uma república fraca, são a causa de sua completa ruína. Então, aqui, finalizando a reflexão de que Roma só se tornou a grande Roma, né, o maior império do mundo habitado, naquele momento, obviamente. Por quê? Porque ela fez estas escolhas, tá, que foram escolhas inovadoras, de certa maneira, comparado com outras repúblicas que nós tínhamos ali. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né, gente? Aí a gente vai para o capítulo 7. Tá? No capítulo 7, ele vai fazer um elogio, tá, às acusações aos acusadores. Tá? Tanto que o título do capítulo é O quanto são necessárias as acusações para conservar uma república livre. Tá? E aí, gente, essa acusação é a acusação do Estado. Tá bom? Eu vou finalizar esse capítulo, a gente faz uma pausa, tá? Como nós estamos só em 2 aqui ao vivo, o Zoom ele vai deixar a gente ir infinitamente, tá bom, meninas? Aí vamos lá, né? Eu vou ler aqui, depois eu explico. Não me parece que numa cidade se pode dar autoridade mais útil e necessária a quem tem a função de guarda de sua liberdade do que a de poder acusar perante o povo, perante um magistrado ou mesmo perante um conselho
os cidadãos que praticarem algum ato contra o Estado livre, tá? Aí aqui, ó, trata-se de submeter a um julgamento público aquele que eventualmente venham, aqueles, né, a infringir as leis e ameaçar as instituições, colocando em risco a liberdade do Estado, tá? Então, segundo Maquiavel, é necessária que haja dentro de uma república livre esse mecanismo, né, acusatório e punitivo, né, a partir do julgamento de pessoas que atentem contra o Estado, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né, que esse sistema acusatório e punitivo produz dois efeitos muito úteis em uma república. O primeiro efeito é que os cidadãos, por medo de serem acusados, não atentam contra as coisas do Estado. E atentando, são reprimidos rapidamente sem nenhuma consideração. O outro efeito é que se institui um lugar para o desafogo daqueles rumores que crescem nas cidades contra qualquer cidadão. Então, assim, gente, vamos imaginar que nós... você tem a família, né, gente? Vamos analisar por isso. Toda família tem a sua ovelha negra, certo? Eu falo porque eu sempre fui ovelha negra, né? Só que, gente, pode perceber que isso não é à toa, tá? Você sempre tem um motivo para isso. E esse motivo, ele de certa maneira, vocês podem, por favor, compartilhar comigo se eu estou errado, se eu me enganei a vida toda. Esse motivo, ele de certa maneira, compartilhado pelos diversos membros da família e, na maioria das vezes, são motivos que são fato, tá? Que são verdadeiros. Tá? Eu, por exemplo, sempre fui ovelha negra porque eu sempre fui, de certa maneira, o revoltado, né? O do contra, nas mais diversas situações, né? Tanto que eu fui fazer história, né? Olha só. Uma vez eu tive que ouvir, né, da minha mãe, vou falar baixo que ela está escutando, você é assim porque você fez história, quem faz história é assim, certo? É uma verdade. Então, assim, ó, isso dentro de uma cidade também existe, tá? Dentro de um corpo social, você também vai ter aquela pessoa que, de certa maneira, todos desconfiam ou todos acusam, tá? E aí, é importante que haja essa instituição acusatória, né, a instituição jurídica dentro da cidade, para evitar que a justiça, de certa maneira, seja feita com as próprias mãos. Então, a importância do acusador, né? O acusador não o professor Emerson, né? A Joana, a Júlia. O acusador é o Estado, tá? E aí a instituição, a ordenação. E é agora também, gente, que nós chegamos, né? Naquela questão do Sócrates, né? O Maquiavel continua aqui, ó. Se um cidadão é punido por modos ordinários, ainda que injustamente, segue-se pouca ou nenhuma desordem na República, porque a execução se faz sem forças privadas ou estrangeiras, que são as que arruinam uma vida livre, mas sim com forças e instituições públicas, dentro dos próprios termos, sem ultrapassar os limites além dos quais se arruína a República. Aqui a gente tem a analogia com a morte de Sócrates. Né? Vocês lembram como que se deu a morte de Sócrates? Ele foi acusado, né, de 3 crimes. Não acreditar nos deuses da cidade, corromper a juventude e acreditar em demônios, né? Só que o que pegou ali foi corromper a juventude, porque ele basicamente abria a cabeça da galera, né, que passava a não acreditar mais nos sofistas, certo? E aí ele vai para o julgamento, né? Ele rebate os argumentos. Leiam, gente, o livro Apologia a Sócrates de Platão, é maravilhoso, tá? Ele é pequeno, ele é fácil de ler, ele é muito legal. Apologia a Sócrates.
Só que o Sócrates, quando ele começa a ganhar a galera, né, ele de certa maneira surta e começa a xingar todo mundo, a ridicularizar as acusações e tal. E aí o povo, né, de, de raiva, condena Sócrates. E ele é condenado à morte, né, à morte por envenenamento, por cicuta. Só que entre a condenação, gente, e a morte, a execução de Sócrates, passa-se algum tempo. E nesse tempo que se passa, o Sócrates fica preso e ele vai receber a proposta de fuga. Tá? Os amigos dele, os caras, organizam a fuga, eles iam arrombar a cadeia, né? Eles iam fazer um túnel, e eles já tinham até um roteiro ali que o Sócrates ele ia ser transportado para o porto à noite e tal. Lá teria um barco que levaria ele para o exílio, né, para fora de Atenas, e a lei não vale, né, que vale numa cidade não vale nas outras. Só que o Sócrates recusa. E por que o Sócrates recusa, gente? Porque não foi o sofista fulano que condenou Sócrates. Quem condena Sócrates foi a cidade de Atenas, entendem? Então é isso que o Maquiavel está dizendo. É necessário que haja um corpo jurídico que faça essas acusações e que aplique as punições. Por quê? Porque mesmo, né, no caso de Sócrates, né, ele vai ser morto, né, injustamente, vai ter ali uma revolta, principalmente de Platão, né? Por isso que Platão odeia a democracia, porque foi a democracia ateniense que matou o mais virtuoso dos homens, segundo ele. Porém, não segue uma revolta, não vai haver uma insurreição civil, porque é o Estado, é a instituição punindo o indivíduo. Tá? E essa correlação de forças ela é extremamente desigual. Tá? Se fosse o indivíduo punindo o indivíduo, você vai ter aqui uma sucessão de vinganças, né, enormes que vão acontecer. Nesse caso, não acontece em função disso. Então, aí está a justificativa que Maquiavel encontra para manter esse caráter, né, social e pedagógico que, de certa maneira, justifica a existência, né, dessa instituição para manter a paz. Tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa aqui, ó, na gravação.